Senhor Jesus. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor nos trouxe aqui essa noite. O Senhor conhece cada um de nós, conhece nosso coração, conhece nossas fraquezas. Ainda assim o Senhor nos trouxe aqui, Senhor. Só podemos Te agradecer. Queremos que o Senhor seja o centro da nossa comunhão, que o Senhor possa ser expresso essa noite através de cada um de nós. Senhor, que o Senhor possa falar também para dentro de nós. Senhor, trazendo para nós a Sua vontade, Senhor, nos aperfeiçoando. Essa noite nós declaramos que nós dependemos de Ti. Totalmente, Senhor, nós dependemos do Senhor. Sem Ti nada podemos fazer. Senhor Jesus. Aleluia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, a gente chegou no capítulo 12 de 2 Coríntios. Mas lembrando um pouquinho do contexto que nós vimos, pegando ali os capítulos anteriores, principalmente no capítulo 11, precisamos entender qual era o contexto de Paulo quando ele escreveu essas cartas para os coríntios. O contexto, irmãos, é que Paulo estava passando por grande luta e grandes oposições. Existia alguns chamados apóstolos que começaram a questionar Paulo. Questionar Paulo não, né? Levar o questionamento para a cabeça dos irmãos para falar: Paulo não é apóstolo? Quais são as credenciais dele? Onde que ele estudou? Quais são as experiências dele? Paulo, irmãos, ele despendeu o maior tempo com a igreja em Corinto em relação às demais igrejas. Foi a igreja que também mais deu trabalho para Paulo. A ponto de, para Paulo poder gastar tempo pastoreando, cuidando dos irmãos em Coríntios, ele não recebeu a oferta dos coríntios. Ele recebeu a oferta de igrejas que nada tinha, como a igreja em Filipos, para poder estar ali cuidando dos irmãos. E Paulo, ele, de maneira nenhuma, passava no coração dele, irmãos, o sentimento de se orgulhar ou de colocar algo, uma grandeza, para justificar o seu serviço ao Senhor ou o seu apostolado. Mas para que ficasse claro diante das situações, ele teve que discorrer ali no capítulo 11, falou assim: olha, as minhas credenciais não estão numa faculdade, não estão em um estudo teológico, apesar de que Paulo tinha, porque ele era fariseu de fariseus. Ele tinha ou não tinha o conhecimento? Só que não é o conhecimento em si, não é que não seja importante, tá? Entenda, é importante conhecer, mas não é o conhecimento em si que nos dá a experiência de Cristo. Ele é um caminho. Paulo era detentor de grande conhecimento, mas não era sobre isso que ele se gloriava, porque o conhecimento sem a experiência, sem experienciar Cristo, não serve. Fica apenas na esfera teológica. Não é isso? Por isso que ele falou assim: olha, por ver Cristo, por entender, diante de tudo aquilo que eu aprendi quando eu era fariseu dos fariseus, mas um dia eu recebi a revelação de Cristo, eu consegui passar por essas açoites, ser apedrejado, ficar na voragem do mar, ser mordido por uma cobra. Tudo isso porque um dia ele teve um encontro com Cristo. E aí no capítulo 12, ele começa falando assim no versículo 1: considerando, pois,
ser necessário que vos exponha minhas glórias, embora não me seja vantajoso orgulhar-me, passarei as visões e revelações do Senhor. Ele virou para os coríntios: irmãos, não é vantajoso para mim mostrar as glórias, mas se é o que vocês estão precisando, se é o que vocês estão pedindo por causa desses falsos apóstolos, então eu vou ter que falar para vocês o que eu vivi. Aí colocou: conheço um homem em Cristo. Ele nem se colocou primeiramente, né, em primeira pessoa. Então, conheço um homem em Cristo há 14 anos. Esse período, irmãos, de acordo com os estudiosos, era o período que ele estava em Tarso. Lembra? Quando ele encontrou o Senhor, teve a visão, mas ele ainda era muito afoito, né? E estava desesperado. Então o Senhor, pela providência divina, levou ele e falou: espera aí, vai ficar aqui em Tarso um tempinho. Esse tempinho talvez foi esses 14 anos. E nesse período, se foi arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não entendo exatamente, Deus o sabe. Mas sei que esse homem, se isso ocorreu no corpo ou fora do corpo, não sei, mas certamente Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inexprimíveis, as quais não é concedido ao homem comentar. Ele falou para os coríntios: olha, eu conheço o homem. Diante de tudo isso que eles estão falando aí para vocês, eu conheço um homem que foi ao paraíso, foi arrebatado, e ele ouviu palavras que não é concedido ao homem comentar. E é nesse homem que me orgulharei, versículo 5, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas próprias fraquezas. Mesmo diante de toda a experiência gloriosa, ele falou assim: não é nesse homem das visões e revelações do terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, que eu vou me gloriar, mas é nas minhas fraquezas. Quem aqui tem fraqueza? Todo mundo? Eu tenho. Um moncado. Semana passada, irmãos, não sei se os irmãos perceberam, quando o Ronaldo estava falando aqui, ele vai poder testificar. Se eu estiver mentindo, ele vai poder falar ali agora, viu? Mas ele estava tremendo aqui na frente. Sabe por quê, irmãos? Por causa das nossas fraquezas. Não é glória estar aqui na frente como se fosse alguma coisa, né, gente? Pelo contrário, irmãos. É uma oportunidade para a gente virar: Senhor, tem misericórdia. Senhor, o que eu vou falar para os irmãos nas minhas fraquezas? Porque, irmãos, Cristo, Ele é tão excelente, Ele é tão maravilhoso, tão grandioso. O que a gente tem para entregar para o Senhor? Estava até desfrutando ontem, comentei com os irmãos um louvor que nós desfrutamos no grupo familiar ontem. Senhor, o que eu tenho para entregar para o Senhor, que é o Rei dos Reis? Só tenho o meu coração, irmãos, mais nada. Eu tenho só as minhas fraquezas, Senhor, só tenho isso aqui para te entregar. Então, quando nós vamos compartilhar com os irmãos, o que nós temos que entregar? Irmãos, nós só temos as nossas fraquezas para entregar para os irmãos. Mas nós descobrimos algo maravilhoso, que o poder de Cristo se aperfeiçoou nas nossas fraquezas. Graças ao Senhor. Nós vamos entrar ainda aqui a partir do versículo 6, mas diante de todo esse contexto, Paulo ainda vai falar sobre o espinho, né? Na carne, que era uma das fraquezas dele. Quem não tem espinho na carne, né? Todos nós carregamos esses espinhos. Esses espinhos, irmãos, pode ser uma enfermidade. Pode ser uma doença. Pode ser uma situação familiar.
uma situação pessoal. Eu não sei qual que é o seu espinho. Eu sei qual que é o meu espinho. E todo dia, não preciso nem do espelho. Na hora que eu abro os olhos, ele já vem lá me esbofetear logo de manhã. Mas qual é o seu espinho? O que é que... Quem aqui já teve um espinho que enfiou na carne? Pode ser que foi pegar uma flor, alguma coisa. É dolorido, irmãos. Agora imagina você ter um espinho na carne. Todo dia você lembra daquilo ali, o negócio está te espinzeando. Não é o seu marido nem a sua esposa, tá? Nem os seus filhos. Apesar de espinzear, não é eles que são o seu espinho na carne, tá bom? Senhor Jesus, pode ser uma crise financeira, uma luta emocional. Hoje a gente vive uma era, irmãos, que muitos de nós, se não, eu ouso falar que praticamente todos nós temos lutas emocionais, por causa da era que nós vivemos. Alguns mais do que outros. Mas talvez o espinho seja uma luta, às vezes uma ansiedade mais aguda, às vezes uma síndrome do pânico, e às vezes a gente vira e, Senhor, por que eu não me cura, Senhor? Essa é a nossa primeira reação, né? A primeira pergunta, quem já perguntou isso para o Senhor diante de alguma situação? Senhor, por que isso de novo? Senhor, por que o Senhor não me cura? Senhor, por que o Senhor não muda isso? Senhor, por que eu estou fazendo isso de novo? De novo, Senhor. Estou caindo nessa situação de novo. E o primeiro que vai lá nos acusar é o inimigo, né? Vira e fala, puxa, olha quem você é. Irmãos, não precisa nem do cônjuge ou dos filhos para expor, né? O inimigo já expõe toda hora, irmãos. Ele já vem com o espelho assim na mão, assim, olha quem você é. Quem é você para servir a Deus? Ou é só comigo que acontece isso? Vocês passam por isso também? Aí você pergunta, né? Senhor, por quê? Olha o versículo 6. Ainda que eu decidisse gloriar-me, não seria de fato insensato, porquanto estaria narrando verdades. Contudo, evito falar sobre isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que seja capaz de observar em minha vida ou de mim pode ouvir. E para impedir que eu me tornasse arrogante por causa da grandeza dessas revelações, foi-me colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, diante de uma grande revelação, foi no paraíso, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Aí aparece um espinho na carne. Quem que enviou o espinho na carne, irmãos? Não, foi Satanás não, a gente acha que é Satanás que envia. Irmãos, isso é amor do Senhor por nós, para nos guardar e não nos deixar orgulhar diante das situações. Aqui, Paulo precisava ter esse espinho para ele não se orgulhar diante das revelações, diante da visão e revelação grandiosa que o Senhor deu. Às vezes o Senhor permite. Aí eu volto a perguntar, qual é o seu espinho na carne? Qual é a situação que eu e você estamos vivendo hoje, que talvez você vira, Senhor, por que isso não se resolve? Senhor, esse problema familiar, Senhor, por que não resolve esse trem? Essa situação financeira, Senhor, por que eu estou há 10 anos aqui com essa dor crônica, por que não resolve, Senhor? Por que o Senhor não me curou ainda? Irmãos, eu não sei, mas eu sei de uma coisa, o Senhor, Ele tem um motivo. Esse espinho na carne de Paulo não foi ocasional. Aconteceu, foi proposital. Tinha um motivo, uma razão. Nosso Deus é um Deus de propósito. Você acha que o Senhor Ele permite que a gente passe por situações? Por quê? O Senhor gosta de ver a gente sofrer? Não, irmãos. Existe um propósito na minha e na sua vida.
E o Senhor sabe. A gente precisa aprender a ouvir o Espírito e entender que isso também é o amor do Senhor por nós. Ó Senhor Jesus. Aqui, irmãos, a gente consegue aprender com Paulo que até mesmo o silêncio de Deus sobre o nosso pedido de retirada, porque Paulo, a gente vai ver aqui que no versículo 8, por 3 vezes roguei ao Senhor que removesse de mim. Até mesmo o nosso pedido de retirada e o silêncio de Deus não é um abandono. Se puxa, o Senhor me abandonou. Não, não é um abandono, mas é um convite para a gente experimentar algo muito maior, a graça de Deus. Quem quer experimentar a graça de Deus? Eu quero. Só que aí, irmãos, existe o espinho. Quem quer o espinho? Existe o espinho. Quer a graça? Tem o espinho. Deus permite, irmãos, para que a gente aprenda a experimentar essa graça abundante. Então, antes de continuar no versículo 9, queria convidar os irmãos a orar individualmente. Porque você sabe qual é o espinho, talvez individualmente, às vezes em família, que você está vivendo. Então fala, Senhor, esse é o espinho. Se essa situação o Senhor está permitindo, Senhor, então me ensina a ser feliz nessa situação. Me ensina, Senhor, a experimentar a graça. Senhor, eu sei que o Senhor não me abandonou, então me dá graça abundante. Amém? Vamos orar um minutinho? Senhor Jesus. Irmãos, o sofrimento, ele não é um sinal de que Deus te esqueceu, mas é uma prova de que Ele está te moldando, Ele está nos moldando, porque Ele nos ama, né? E Ele libera uma graça suficiente de acordo com cada provação, com cada situação. Não tem essa, o meu espinho é maior do que o seu espinho, por isso você não sabe o que eu estou falando. Não, irmãos. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8. Romanos capítulo 8, versículo 18. Diz assim: estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Irmãos, creem nisso? Irmãos, eu creio nisso. É fácil falar? Não é fácil. Às vezes é fácil repetir o versículo, né? Mas a experiência é o que introduz mais de Cristo em nós. A experiência nos leva a ser moldados, a ser parecidos com o Senhor, a crescer em vida. Nós não podemos contentar, irmãos, a continuar vivendo uma vida da igreja, de igrejar, mais 10, 20, 30, 40 anos, se o Senhor não voltar. Da mesma maneira, eu preciso crescer mais em Cristo, contemplar mais a Cristo, crescer no amor de Cristo, para ser parecido com o Senhor. Só que isso não vem da noite para o dia e não vem deitado numa rede tomando água de coco. Existe algo que é necessário da nossa parte, de entendermos
e agirmos e contemplarmos o Senhor. Ó Senhor Jesus, vamos voltar para 2 Coríntios, capítulo 12. Então, tudo isso, irmãos, esse espinho da carne, essa situação, vamos enxergar como o amor do Senhor por nós. Não enxergue, puxa, Senhor. Porque eu vou colocar um exemplo aqui, tá? É mais fácil a gente viver, principalmente na era agora de redes sociais, nos comparando com outras pessoas ou não? E quando nós vamos e vemos a vida de outras pessoas, às vezes alguns que nem são cristãos, aí vira e fala, puxa vida, mas olha lá, tá esbelto, tá bronzeado, tá de carro novo, tá viajando, não tem problema, e eu estou servindo o Senhor, e o espinho está aqui, e aí? Aí o inimigo tem alguma coisa errada, né? O inimigo já pensa, coloca no pensamento, será que vale a pena? Eu tenho que lembrar de Romanos 8. Não se compara com a glória que em nós há de ser revelada no porvir. Irmãos, não se compara. Isso é maravilhoso demais. Paulo, ele entendeu essa chave. Ele olhava, você acha que tinha pessoas, esses tais apóstolos que estavam lá, tendo a vida boa ou não? Nas sinagogas, nos templos, vestido bem, não tomava açoite, não naufragava, comia bem, estava num teto, né? Eram louvados, puxa, admirados. Nos dias atuais, tinham muitos likes, o culto estava cheio. Nada disso impressiona o Senhor, irmãos. O Senhor, Ele quer trabalhar no nosso caráter, na nossa vida, para nos deixar parecidos com Cristo. Ele quer nos levar a ter experiência com Cristo. Isso, irmãos, para nós não nos orgulharmos, porque nós temos a tendência, o ser humano, de, puxa, eu vi alguma coisa, o Senhor me mostrou alguma coisa, o que acontece? Eu começo a ficar igual um balão, começo a inchar assim, ó. Isso é um orgulho. Então o Senhor tem que vir com espinho para nós não nos orgulharmos, não nos tornarmos um balãozão, um cabeção, né? Mas o propósito é o quê? A humildade. E humildade não é, eu sou humilde, não, irmãos. Humildade é expressar a Cristo. É saber que tudo vem dele, é por ele e é nele. Amém? Isso é uma proteção para nós. Né? Deus, ele permite o desconforto na nossa carne para que haja salvação na nossa alma. Mas ele não nos obriga. Eu posso querer dar conforto para a minha carne. Assim, não, Senhor, não aguento mais 10 anos de espinho, não. Senhor, vou viver minha vida. Me deixa quieto. Isso aí é para outros. Vou dar conforto para minha carne ou não vou? Vou, irmãos. E às vezes a situação até melhora em algumas coisas, né? Mas e o porvir? Podemos estar vendo agora, mas e o porvir? Não estou falando que nessa era, irmãos, o Senhor não nos vai consolar, não nos vai permitir usufruir de boas coisas. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que o Senhor olha o nosso coração. Onde está o teu coração, aí, onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. Ó Senhor Jesus, e diante disso, o que o Senhor fala para Paulo, né? Quando Paulo estava lá, Senhor, tira de mim. O Senhor respondeu para ele no versículo 9, entretanto, ele me declarou, a minha graça te é suficiente, ou a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo
repouse sobre mim. E aí eu ganhei muito no compartilhar ontem, no grupo familiar, a Cris compartilhou algo que eu ganhei, irmão. Eu não tinha visto isso na hora que eu estava elaborando. Ela falou duas coisas muito interessantes. Primeiro, em cima desse versículo, ela falou assim, ó, de boa vontade. Quem aqui sofre de boa vontade? Quando vem as situações, as complicações, aí você olha, Senhor, eu aceito de boa vontade. Essa é a nossa primeira reação? Ou a gente vira e fala, pelo amor de Deus, de novo. Não, Senhor, o Senhor tem que mirar outro. O Senhor está enxergando só eu? Fica parecendo que... Eu falava isso para minha mãe, né? Quando era mais novo. Minha mãe me chamava o dia inteirinho. Chamava meu nome. Um dia eu virei para ela, ô mãe, você só sabe meu nome? Chama os outros. Toda hora você chama meu nome, pelo amor de Deus. Tem hora que a gente fala assim para o Senhor, né? Senhor, chama outro. Está chamando só meu nome? Deixa eu respirar. Não foi assim a experiência de Jó? Jó, irmãos, questionou o Senhor, perguntou o Senhor 16 vezes. Vamos lá em Jó. Rapidinho. Jó, eu vou só no final de Jó, tá? Jó, no versículo 42, durante 16 vezes ele questionou e queria entender o porquê. E não tem problema perguntar ao Senhor não, tá, irmãos? Pode perguntar. Eu só tenho que entender que eu preciso aceitar a resposta dele de boa vontade. Tá bom? Então lá, quando Jó parou, entendeu, o Senhor respondeu ele entendeu que quem dirige o nosso destino, quem dirige o destino é o Senhor. Aí o que ele falou lá no capítulo 42, no versículo 2 a 5? Diz assim, sei que podes realizar tudo quanto desejares. Absolutamente nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Tu questionaste, quem é este que sem conhecimento obscurece o meu conselho? De fato, falei do que não entendia, abordei assuntos sobremodo complexos, sem a devida sabedoria. Tu ordenaste, agora pois ouve, e eu falarei, e te questionarei, e tu me responderás. De fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Essa é a diferença, irmãos. Se quando nós perguntamos ao Senhor, nós ouvimos e aceitamos de boa vontade a resposta do Senhor, então nós começamos a contemplar o Senhor. Antes te conhecia, ouvia a seu respeito, só de ouvir. Mas agora os meus olhos te contemplaram, meus olhos te veem. Agora eu entendi, tudo faz sentido. A minha vida muda. A vida de Paulo não mudou? Aí você fala, puxa, a vida dele inteira, do início ao fim, desde a conversão de Paulo, foi luta e sofrimento. Mas a vida dele mudou ou não mudou? A ponto de no final da vida ele virar e falar assim, ó, agora já me está entregue a coroa da justiça. Combati o bom combate, completei a carreira. Quantos de nós hoje podemos dizer isso? Irmãos, eu não posso dizer, porque ainda me falta muito para caminhar e correr. Mas Paulo chegou nessa experiência porque ele viu e contemplou o Senhor e entendeu. Senhor, o Senhor é o dono. Nada escapa o versículo 2, né? Nada pode mudar, nenhuma das tuas ideias e vontades serão frustradas. Então não adianta eu ficar lá rebatendo contra o espinho, reclamando, Senhor, retira, remove. Irmãos, nada vai mudar diante daquilo que o Senhor já determinou. Então a gente tem que orar diferente. Senhor, mostra para mim, qual a tua vontade? Me faz ver, Senhor, diante dessa situação para ter sentido. Isso, irmãos, eu estou falando de alguém que tem um leve TDAH, tá? Tudo que eu vou fazer na vida, e desde a escola, quando eu fazia, tinha que fazer sentido na minha cabeça. Ah, o negócio é assim, assim, assado. Se não fizesse sentido, eu não conseguia aprender, eu não conseguia fazer.
Aí o pessoal, mas você é teimoso. Não é que eu era teimoso. Era também. Mas não é que eu era teimoso. É porque precisa fazer sentido na minha cabeça. Entende? Diante das situações de Jó, de Paulo, de Pedro e de tantos outros, e de cada um de nós podemos perguntar ao Senhor para que faça sentido, irmãos. Só que eu preciso, versículo 9, de boa vontade, aceitar a resposta de Deus. E aí a Cris também compartilhou outra coisa, sobre o poder de Cristo repousar sobre mim. Quando nós falamos repousar, o que significa repousar, irmãos? Descansar, estar sobre, né? Você já pensa a caminho e deita. Nós vamos aprender a dar descanso para o Senhor. O poder de Deus age em nós quando Ele repousa em nós. Quando nós aceitamos de boa vontade a resposta de Cristo. Versículo 10. Por esse motivo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas. Podemos ser felizes nas fraquezas, irmãos? Ou a gente vai viver cabisbaixo? Oh, de novo. Posso ser feliz também aonde? Nas ofensas. Ou alguém ofende, eu falo assim, eu não levo desaforo para casa. Meu pai me ensinou a não levar desaforo para casa. Deu uma, eu dou outra. A boquinha nervosa, né? Falou, retrucou. Posso ser feliz também nas necessidades. Aqui é mais difícil, né? Quando vem a necessidade, você fala, como é que eu vou ser feliz na necessidade? Se eu contemplar Cristo, irmãos, eu vou ser feliz na necessidade também. Nas perseguições, nas angústias, porquanto, quando estou enfraquecido, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Por quê? Porque não é a nossa força, não é a nossa vontade, não é a nossa determinação, é o poder de Cristo repousando sobre nós. Paulo falou isso aqui para os coríntios, irmãos, para eles entenderem que não era a visão, não era a revelação, não era o muito saber. Ele falava, olha, não é nesse homem aqui que eu vou me gloriar, mas é nas minhas fraquezas. Porque quando sou fraco, é que sou forte. Senhor Jesus. E aí, irmãos, o interesse de Deus em manter, né, coloquei aqui como uma aplicação, né? Às vezes chamamos de problema, mas isso é um freio de emergência de Deus, esse espinho na carne. Porque o Senhor está mais interessado no nosso caráter do que no nosso conforto. O Senhor está mais interessado em trabalhar, em nos moldar a ser parecidos com Cristo, do que nos deixar confortáveis. Por isso o espinho nos mantém perto do trono. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu vou avançar aqui, tá, irmãos, para não demandar mais tempo. O que fala no versículo 3 e 4 do capítulo 1? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por qualquer tribulação, por intermédio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Aqui fala assim, olha, por um lado é o freio de Deus para nós não nos orgulharmos, mas por outro, irmãos, nos mostra que Deus usa nas nossas experiências algo que vai ajudar outros. E não só entre nós, não só na nossa geração, mas talvez até mesmo em futuras gerações. O seu testemunho diante das situações, como foi o de Paulo, que hoje é um testemunho para nós, os salmos. Quando nós lemos os salmos, tem muitos salmos ali que foi de sofrimento, não foi? Mas quando a gente lê hoje, o que acontece? Nós nos enchemos de consolo, de alegria, de esperança. Mas o salmista estava como? Ele aprendeu a desfrutar do Senhor no meio do sofrimento, né?
Então hoje, no meio das situações que nós vivemos, o seu testemunho, o meu testemunho de viver Cristo, vai servir, irmãos, de consolo, de esperança, de encorajamento para outros, para futuras gerações. Está vendo aquela turminha lá em cima? Adolescentes? A sua experiência em meio às situações vai levá-los a conhecer Cristo. Quando tem situação em casa, o meu e o seu, a minha e a sua atitude, vai demonstrar se nós desfrutamos Cristo, se nós expressamos Cristo. E isso eles vão ver. Nas nossas reuniões, puxa, é difícil isso aqui, aconteceu a situação. Eles estão vendo. E o que eles estão vendo é Cristo? Ou eles estão vendo murmuração? Ou eles estão vendo descontentamento? A responsabilidade, irmãos, é grande para nós. Paulo mostrou isso aqui para os coríntios. Qual que é o título da mensagem? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Não é ser um super-humano insensível, tá, irmãos? Pelo contrário. Paulo, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele orou fervorosamente para que cessasse, mas ele entendeu que o não de Deus era um sim para a salvação da alma dele, para ele poder completar a carreira. E aí, quando o Senhor fala no versículo 9, a minha graça te basta, eu só queria pegar essa palavra agora para finalizar, por causa do tempo. A palavra basta, no grego, é archeo. Archeo. Significa o quê? Eu anotei aqui. Significa que a graça é plenamente suficiente. Ela supre a necessidade com precisão. Então, quando o Senhor vira e fala para Paulo, a minha graça te basta, ele está falando, olha, a minha graça te é suficiente. Ela é completa em toda e qualquer situação. Por exemplo, mergulhador, ele leva com ele um cilindro de oxigênio, né? Ele tem um tempo. Era como se o Senhor estivesse falando com ele aqui, ó. Pode ir. Não importa com a pressão do fundo do mar. O oxigênio vai ser suficiente. Não vai acabar. Então, irmãos, diante da situação que eu e você vivemos, diante do espinho, que cada um sabe qual é o seu espinho, eu quero falar para vocês essa noite. O oxigênio é suficiente. O cilindro que Deus colocou no seu espírito não tem fim. Ele tem oxigênio suficiente para mim e para você passarmos por toda e qualquer situação. Amém? Senhor Jesus. Esse é o ponto, Paulo chegou no ponto de sentir prazer, né? Então, essa é a equação divina. Fraqueza mais graça igual poder do Espírito. Não é o poder humano, é o poder do Espírito. Amém? Senhor Jesus. Então, vou finalizar aqui, irmãos, né, que o Senhor possa nos abençoar. Vou finalizar orando. Aí os irmãos vão compartilhar em pequenos grupos, tá bom? Mas lembra que o Senhor, Ele não promete, irmãos, tirar o peso. Ele promete que a graça dele vai ser suficiente. Tem até um hino que é assim, né? Não prometeu Deus, céu sempre azul, nem mar de rosas, nem brisa do sul. Ou sol sem chuva, ou riso sem dor, gozo sem choro, paz sem lamúrio. Né? Mas prometeu, descansa em lamúrio. Então, irmãos, lembra disso. Em toda e qualquer situação, Deus prometeu. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Amém? Senhor Jesus, Senhor, obrigado, Senhor, porque na nossa fraqueza o Senhor demonstra o teu poder, a tua glória. O Senhor mostra diante de todo o universo que nós somos do Senhor, que não depende de nós, não depende de quem quer, de quem corre, mas do Senhor usar a sua misericórdia. Nós estamos aqui porque o Senhor foi misericordioso conosco.
É por causa da tua misericórdia, Senhor, que nós estamos aqui. Por isso nós te agradecemos, nós te louvamos e nós te pedimos agora também, Senhor, nos leva a entender diante de toda e qualquer situação, diante do espinho que existe em nós, Senhor, entender a tua boa mão e nos leva a aceitar de boa vontade, a ser alegres nas situações, porque nós cremos na tua promessa. Senhor, isso não é demagogia. Senhor, nós queremos usar a fé que o Senhor nos deu, ser alegres em toda e qualquer situação. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de conhecer mais de Cristo. Senhor, de poder te contemplar. Nos ensina a te contemplar como Jó te contemplou, como Paulo te contemplou. Senhor, o Senhor teve espaço para moldar o caráter deles. Senhor, também queremos que o Senhor molda o nosso caráter. Queremos ser esses teus servos, que expressem a Ti, que sejam canais de bênção, que vai levar consolo, que vai levar esperança e encorajamento para também uma futura geração. Louvado seja o Senhor.